Existem algumas metas que a Bíblia nos mostra, se caso nós quisermos seguir uma vida de crescimento espiritual e pessoal. E a primeira meta que nós queremos passar para ti, que pode te ajudar num crescimento espiritual, num crescimento pessoal também, é buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. Por que que eu trouxe aqui isso como uma primeira meta? Primeiro, porque nós servimos um Deus de amor, um Deus de justiça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para ti, uma das primeiras metas é você buscar o Senhor e, além de buscar, espelhar aquilo que o Senhor é na tua própria vida. Se nós colocamos aqui justiça, é que tudo aquilo que você faz no teu dia a dia, a tua rotina diária, tem que condizer com essa justiça que Deus passa para nós. Ou seja, você também precisa de ser uma pessoa justa. Você precisa de ser uma pessoa a favor da justiça. E que se você vê alguma coisa que não é justa, alguma coisa, por exemplo, a maltratarem alguém, você sabe que aquilo não é justo. Você vê alguma pessoa passar necessidade, você tem possibilidades de ajudar. Você vai ajudar porque você tem justiça no teu próprio coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Quando nós falamos que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, nada tem que estar por cima de Deus naquilo que é o nosso sentimento, a, daquilo que é a gratidão que nós temos para com Ele. Nós não podemos tratar as pessoas conforme elas não esperam. Como é que você espera de ser tratado? E como é que as outras pessoas esperam ser tratadas? Além disso, esse princípio de amar as outras pessoas como a si mesmo, isso também garante relações saudáveis. Isso garante um network saudável. Isso garante-te uma convivência saudável. Por quê? Porque se você trata bem as outras pessoas, o mais provável é essas outras pessoas também te tratarem bem. E automaticamente você está a criar um ambiente saudável, você está a criar um ambiente de paz. Ter um bom testemunho do Evangelho. Se eu digo que eu acredito em Cristo, se eu digo que eu sigo Cristo, que eu sigo Deus, eu não posso representar isso apenas por palavras, mas o meu dia a dia, a minha convivência tem que dizer exatamente aquilo que eu falo, que eu sou. É mais importante eu falar por uma linguagem não verbal do que uma linguagem verbal. Todo mundo pode chegar e dizer que eu sigo Cristo, que eu faço isso e aquilo, mas pouca gente consegue transmitir a paz, pouca gente consegue transmitir a justiça, pouca gente consegue transmitir realmente o amor que nós herdamos de Deus. Servir e ajudar outras pessoas. Tem passagens da Bíblia que nos mostram que quando você dá comida a um pobre, quando você veste alguém que tá sem roupa, você não está só a lidar com essa pessoa necessitada. Você está a ajudar a Jesus Cristo. Você está a fazer parte da vida de alguém. Você está a representar aquele que é o nosso Salvador, aquele que é Deus. Você está a representar na vida daquela pessoa alguém que traz a paz, alguém que vem trazer às vezes uma esperança. E é sobre isso. E tudo aquilo que nós passamos, nós devemos pensar nessa situação, como é que Jesus havia de agir na posição que eu estou. Crescer em compreensão da palavra de Deus. Mas só que isso aqui é uma meta que está ligado com o aprendizado, com você buscar entender a palavra de Deus, com você ter mais contato com a palavra de Deus. E todo cristão precisa isso. Eu preciso disso. Tu precisas disso. Nunca é demais aprender, nunca é demais ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer sempre,
todos os dias. E aí nós estamos a fortalecer aquilo que é a nossa fé, nós estamos a nos tornar mais próximos de Deus, nós estamos a nos espelhar cada vez mais naquilo que é a divindade que nós acreditamos. A outra meta é praticar a justiça, que já está ligada a uma das metas que nós falamos no princípio, a misericórdia e a humildade. Nós servimos um Salvador, a Jesus Cristo, que é a representação da humildade aqui na Terra. Eu não sei se existiu alguém mais humilde do que Jesus, mas o facto é que nós precisamos de espelhar essa humildade que Jesus teve quando estava aqui na Terra. Nós temos que nos espelhar a Ele. É aquilo que eu disse. Tudo aquilo que eu faço, eu tenho que me perguntar se é exatamente isso que Jesus faria na minha situação. Por quê? Porque a humildade, além de nos conectar com as pessoas de forma saudável, aí nós vamos também estar a alimentar as relações que nós temos também de forma saudável. E conforme uma das metas que nós já falamos lá no princípio, isso também acaba por gerar ambientes, gerar convivência saudável. Porque nós sabemos, um arrogante mais outro arrogante, aí sai uma coisa bem feia. Mas um arrogante com um humilde, aí a energia negativa daquele arrogante pode baixar por causa da humildade que aquela pessoa passar. É aquilo que muitos dizem. Se alguém chegar a ti e gritar contigo, você fica o mais calmo possível, responde o mais suave possível, e que essa pessoa depois vai se sentir mal por estar a gritar contigo. Isso aqui, e a humildade é uma das coisas que nós precisamos implementar tanto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, em qualquer sítio. Se você diz acreditar em Deus e você não é humilde, as tuas ações estão a contradizer aquilo que você acredita. Porque se você diz que acredita em Deus, tu estás a dizer que acreditas num Deus de amor, num Deus de justiça, num Deus de humildade, e que isso precisa de ser espelhado na nossa própria convivência. Preservar na fé mesmo em momentos difíceis. Muita gente tem uma grande dificuldade com isso, porque nós precisamos entender que Deus é aquele Pai que sabe qual problema você precisa de passar hoje, qual problema você precisa de passar agora. Por quê? Porque Ele sabe que com esse problema você vai resolver uma coisa que você tem. Você vai conseguir ganhar uma habilidade que você vai precisar. Você, neste problema, você vai dar conta que às vezes você erra aqui, erras ali, mas só que você não tem tempo de salvaguardar este problema que você passa. Então, Deus te coloca num processo que nos olhos humanos nós vemos as coisas como coisas catastróficas, mas para Deus é um processo que vai te moldar e que vai te tornar uma pessoa melhor amanhã. Às vezes é isso. Deus nos coloca no deserto para quê? Para nos fortalecer, para nos tornar pessoas melhores. Por quê? Porque Ele sabe o futuro, Ele sabe o amanhã. E Ele sabe exatamente o que é que você tem que passar hoje para conseguir se suportar amanhã. Então, sempre que tiveres que passar num problema, sempre que tiveres que passar numa situação catastrófica, numa situação que você não vê resolução, enxerga dessa forma. Às vezes Deus permite com que nós passemos em alguns problemas para nos fortalecer, para nos preparar para o que vem amanhã. Por último, buscar a vida eterna em Cristo, não só conviver conforme Cristo conviveu, nos espelhar a Deus, mas sim salvaguardar aquilo que é o nosso espírito, salvaguardar aquilo que é o templo do Espírito Santo, porque nós sabemos, e a Bíblia diz, que existem pecados que danificam o nosso templo, o que danifica
naquilo que é o templo do Espírito Santo, existem pecados contra o Espírito Santo. E esses mesmos pecados, é como, vamos imaginar, nós somos o templo do Espírito Santo, nosso próprio corpo, a nossa própria mente. Se eu contamino constantemente a minha mente com coisas desnecessárias, com coisas que não fazem bem ao nosso espírito, o que eu estou a fazer? Eu estou a sujar o templo, e este templo é a habitação do que? Do Espírito Santo. E quanto mais sujo esse templo for, menos probabilidade do Espírito Santo viver aí, menos probabilidade do Espírito Santo residir aí. Por isso é que existem pessoas que aconteça o que acontecer, essa pessoa não consegue acreditar em Deus, essa pessoa não consegue deixar os maus vícios, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus é que coloca a percepção na nossa própria mente, no nosso próprio coração. Por isso é que existem mudanças de certas pessoas que só Deus consegue fazer. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui o teu like. Se inscreva no canal que virão muitos e muitos conteúdos. E se puderes, podes seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e estamos também no TikTok, postando conteúdo que vai melhorar a tua vida no âmbito espiritual, no âmbito pessoal e no âmbito profissional. Eu sou Edgar Reinaldo e te vejo no próximo vídeo.